tudo bem? Aqui é Simone, professora de Biologia, e vamos a mais uma aula. O tema da aula de hoje é a fauna do Cerrado. A fauna e a flora do Cerrado são extremamente ricas. Cerca de 5% de toda a biodiversidade do planeta é encontrada nesse bioma. Em virtude de tamanha diversidade, o Cerrado é considerado a savana mais rica do mundo. É importante destacar que o Cerrado é formado por um mosaico de vegetações, apresentando desde formações florestais até formações campestres, que são os campos. Além disso, é influenciado por uma série de fatores ambientais, como o regime do fogo, tipo de solo e de clima. Todos esses fatores contribuem para a diversidade de espécies do Cerrado. A fauna. Quando falamos em fauna do Cerrado, fazemos referência a espécies de animais que vivem nessa área. No Cerrado é possível encontrar espécies endêmicas, ou seja, exclusivas dessa região, bem como espécies que vivem em outros biomas. Então vamos ver um pouquinho dessas espécies, esses animais endêmicos que só encontramos na região do Cerrado. O cachorro vinagre, ou apenas cachorro do mato vinagre ou apenas cachorro vinagre, é uma espécie de pequeno porte que possui corpo compacto e pernas e cauda curtas. Esses animais, que podem ser encontrados sozinhos ou em grupo, possuem uma dieta exclusivamente carnívora. A ema. A ema é considerado o maior e o mais pesado da ave brasileira. É um animal onívoro que se alimenta de frutas, sementes, folhas, insetos e animais de pequeno porte, como rãs. Apesar de serem classificados como aves, as emas não voam. Lobo-guará. O lobo-guará é um canídeo bastante típico do Cerrado, sendo considerado o maior canídeo da América do Sul. Apesar de grande, é um animal pouco agressivo. Entre os participantes de sua dieta, podemos citar alguns pequenos animais e frutos do Cerrado, como a lobeira. Queixada. Queixada é um animal encontrado em grupos. Esses animais são mais ativos no começo da manhã e no fim da tarde. Sua alimentação é composta principalmente de frutos, apesar de se alimentarem também de insetos e minhocas, Queixada é um animal que se alimenta de frutos de pequenos animais. Seriema. A seriema é uma ave territorial de médio porte. Alimenta-se de insetos e pequenos vertebrados. Uma característica marcante da seriema é que ela prefere correr em vez de voar. Sussuarana. A suarana é um animal que se destaca pelo seu tamanho, sendo classificada como o segundo maior felino das Américas, perdendo apenas para a onça pintada. Esse animal, também conhecido como onça parda, é carnívoro e apresenta hábito solitário, formando pares apenas no período de reprodução. Tamanduá-bandeira. Tamanduá-bandeira é um animal que apresenta longos pelos, membros fortes e focinho longo. Essa espécie é geralmente encontrada sozinha. Sua alimentação é constituída principalmente de cupins e formigas. Tamanduá-mirim, é uma espécie que apresenta pelos curtos de coloração amarelada. Podem apresentar duas listras pretas marcantes que partem da região da escápula. Esses animais alimentam-se preferencialmente de cupins e formigas. O tamanduá-mirim tem um tamanho bem inferior ao do tamanduá-bandeira. Veado campeiro. É um animal que vive geralmente em pequenos grupos e alimenta-se de folhas, arbustos e flores, preferindo sempre aquelas porções mais fáceis de digerir. Pessoal, como eu estou falando do Cerrado, eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre um risco de extinção em Goiás, que é o risco de extinção do Cerrado de Goiás. Então, é o seguinte, o Cerrado é um dos principais biomas do país, ocupa de 22% de todo o território, mas sofre com ameaça constante de extinção. Essa previsão é proveniente do atual quadro ambiental em que se encontra o Cerrado, no qual 80% da biodiversidade já sofreu alterações na fauna e na flora,
Em Goiás, a situação é ainda mais agravante, pois estimativas revelam que cerca de 90% de todo o bioma já se encontra alterado. Aqui em Goiás, os parques de preservação apresentam apenas 1% de todo o cerrado goiano, enquanto em outros estados a média é 2,5%. Esses dados estão muito abaixo das metas internacionais, que é de 10%. Então, por várias décadas, o cerrado foi visto como impróprio. A ocupação agropecuária, né, devido às características do solo muito ácido e por causa da alta concentração de hidróxido de alumínio, e o tipo de vegetação de árvores baixas e arbustos, né? Arbustos são árvores pequenas. Né? Nas décadas de 70, a intensa mecanização e modernização do campo e a industrialização de culturas destinadas à exportação, a exportação de monoculturas, né? Que a produção agrícola deu um único produto, né? No caso aqui em Goiás, vamos falar da soja. Então, isso provocou uma intensa modificação no espaço geográfico, porque eles têm que modificar o solo todinho para poder plantar, para poder produzir, entenderam? Então, isso é que foi acabando com tudo, destruindo o cerrado. Então, o cerrado é um bioma extremamente rico em fauna, flora, além de apresentar potencial hídrico. Muitas espécies de animais e plantas ainda não são conhecidas ou não foram catalogadas. No entanto, sabe-se que são identificadas 837 espécies de aves, 197 de mamíferos, 180 de répteis, 113 de anfíbios e uma infinidade de insetos diferentes. Isso, pessoal, porque não foi tudo catalogado. Imagina se conseguir catalogar, né, o que tem, que é quase que impossível. Então, o cerrado, né, também é um divisor de águas. Muitos rios nascem no cerrado. Dá uma olhada nessa imagem, gente. Nós moramos num paraíso. Isso é magnífico, isso é maravilhoso. Ok? Então, vamos pensar mais um pouquinho, né, a respeito do cerrado. Pessoal, então a aula termina aqui. Um abraço a todos, né? Estou com saudade. Qualquer dúvida já sabe onde me encontrar, né? Estou à disposição de vocês. Tchau, até a próxima aula.